Saci-peba. Eu tenho no carro, eu não trouxe para fazer bagunça aqui no programa. Tá aí no carro. Oswaldo, o Saci é tão importante para nós que é 31 de outubro é dia do Saci agora, né? O folclore nosso, 31 de outubro é o dia do Saci no Brasil agora. Isso. Eu comecei a ler depois que você falou que ia participar do programa, e tem algumas lendas bem diversificadas uma da outra, né? Uma fala que o Saci era um menino que perdeu a perna direita porque ele estava amarrado como escravo, ele cortou para poder ser livre, e por isso que ele apronta muita coisa por aí. A outra fala que aí perto de Botucatu, é Porangaba. Lá o Saci tem a perna esquerda cortada, então ele é o Saci Siriri. É outro nome. É isso? Olha, vamos por partes, né? A gente tem o símbolo da associação, é um pezinho, tá? A gente é um pé, esse pé é um pé direito, tá? E ele foi baseado numa pegada da onde nós levamos os sacis, e ele, andando por lá, deixou essa pegada e nós tiramos um molde. O Ricardo fez uma estilização, mas enfim, ele é baseado no pé. Um adendo aí, por que é o pé, né? Porque se a gente trouxesse uma foto do Saci ou uma imagem dele inteira, a gente acabaria matando os sacis. Aliás, isso é uma das coisas que o criador lá de Itajubá falava, que não era para tirar foto porque morria o saci. A gente não acha, a gente achava estranho, como é que eu vou tirar foto e vai matar, né? Mas o que a gente entendeu depois é o seguinte: se eu trago uma imagem e defino o Saci, vai morrer a imagem que você tem. Tá? Então, de repente, nós aqui estamos com várias imagens de Saci. Se eu trouxer uma e falar, ó, isso aqui é uma foto, acaba todo o folclórico dele, né? Toda a história, toda a tradição oral, e a gente vai matar um monte de Saci. Então, esses nomes que são colocados, às vezes, em regiões, a gente tem visto bastante essa diferença. E, às vezes, é de causa que aconteceu ou de um evento, né? Um evento que aconteceu naquele local. Então, eles falam, ó, Saci da Bananeira. A gente já viu o Saci Bananeira, por quê? Porque ele tinha o Saci Bambu, então tem vários nomes. A história de cortar a perna é uma coisa que apareceu agora, tá? Agora que eu digo assim, existe quando você pega esses livros, Geografia do Mito Brasileiro, o Câmara Cascudo fez um trabalho muito legal sobre isso. E não tinha essa história do escravo que cortou a perna. Por quê? Porque o Saci não perdeu uma perna, ele é com uma perna. Essa é uma definição que a gente precisa ter claro. Ele não é um deficiente, ele não tem um problema na perna, ele é com uma perna. Ele é com uma perna. Houve uma especialização, houve uma fusão das pernas, tudo isso pode ser uma evolução dele. Mas ele é com uma perna, ele não perdeu. Tá? Existia, quando você começa a coletar as histórias, você vai achar algumas misturas com o negrinho do pastoreio, por exemplo. Mas a gente precisa tomar um cuidado aí com as nossas lendas, né, com os nossos personagens, para não misturar e não descaracterizar ele. Essa história dos escravos eu tenho ouvido faz pouco tempo, tá? Faz assim uns 2 anos, alguma coisa assim. Mas ela não é. O folclore, né, brasileiro, ele reúne vários elementos, né? E segundo o Câmara Cascudo, segundo alguns outros livros que a gente andou lendo, então o Saci Pererê ele traz bastante coisa indígena, tá? Então a origem indígena, traz esses elementos europeus, tá? Traz essa história do gorro, traz essa história de você roubar alguma coisa dele, traz essa história de desaparecer e aparecer, e traz principalmente a divulgação feita pelos negros, tá? Mas ele não traz elementos, até tem alguns elementos muito assim, na África também tinha alguns personagens que tinham essa característica de você ter que pegar alguma coisa dele. Mas esses elementos não são africanos. Os africanos a gente vai achar elementos muito fortes na música, na religião, mas no Saci ele não é. A gente não acha, assim, pelo menos esses pesquisadores, né, não acharam esse elemento, a não ser a transmissão oral, porque a voz da negra, principalmente contando as histórias, ela dava um tom grosso, né, uma coisa medrosa, além do que ele acaba sendo um Saci, né, ele é um negrinho, rebelde, e que
quebrava essas correntes de estar preso. Então, ele já era um elemento que era rebelde e que podia aprontar, né? Ele aprontava essas coisas, né? E o caboclo contava muito essas histórias dele, né? Então, ele interagia muito com o caboclo. Então, ele tem elementos da rebeldia, de mexer com as ferramentas. Então, os negros, às vezes, não podiam trabalhar porque tinha assumido a ferramenta. Tá? Então, essa é um pouco da mistura que tem aí. Ô, Zé Osvaldo, a gente tem um programa aqui que é bem descontraído, tá? A gente fora daqui a gente tem amizade, né? Então a gente tem a liberdade de brincar um com o outro aqui, tirar sarro. Se você puder depois assistir um programa nosso, você vai ver que um tira sarro do outro, muita brincadeira, principalmente com o Miguel, a gente brinca bastante. E quando você começou a falar, você reparou que a gente tá rindo e é normal, né? Até eu falei, pô, não dá... Até quando o Júnior comentou do assunto, eu falei, não, você tá tirando um sarro. Não, existe sim. Eu falei, não pode ser. Aí eu queria saber de você, como é que você convive com isso, né? Porque você trata o assunto com muita seriedade, incorpora. Mas você sabe que as pessoas tendem... Agora, você explicando, a gente começa a entender que tem todo um lado cultural, tem todo um lado do folclore e tudo, mas como é que você convive com isso? Porque é difícil as pessoas não brincarem ou não... Até eu falei, eu posso brincar? Eles, não pode. Eu falei, por que não? Pode sim, pode, por favor. Pode, ô Toninho, porque eles têm inveja de mim, pode ficar bonito, né? Então eles têm inveja. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Viu, Osvaldo? Nós vamos aqui aproveitar com a ideia sua, o know-how seu, nós vamos fazer uma criação de duende. Então, mas olha, veja bem, olha como você está falando uma coisa legal, né? Só para pegar isso aí, vamos pegar gancho. Primeiro, se vocês deixarem, a gente está falando aqui o tempo inteiro. Mas vamos. Primeiro, é o seguinte: como é que eu me posiciono? Eu te conto a história do Saci real, a história do Saci imaginário, isso vai. Então, eu não estou negando o real, eu não estou negando o imaginário. Eu acho que a criação do Saci imaginário ele é muito mais rico, né? É lógico, se eu estou falando do real, eu não jogo a peneira e ele vai para dentro da garrafa. Mas é lindo a história de pegar a peneira, de você ter o imaginário também, esse duende lobatiano, né, que eles falavam. Então, você pega o seguinte, muitas vezes eu vou em alguns lugares, você imagina, eu fui no Sesc, fui no Vila Mariana, e daí as pessoas começam assim, depois ela fala assim, eu ouvi a história da minha avó, o meu avô viu, meu tio passou por isso. É impossível que vocês quatro não tenham uma pessoa próxima, principalmente aí em Avaré. Pô, eu conheço essa região. Minha infância e minha adolescência foi passada entre Botucatu e Avaré por essas estradas internas, aí em Sítio São Benedito, tudo isso. Pô, quantas histórias tinha no Sítio São Benedito aí de Avaré? Tá? Eu vivi de perto, eu ia lá escutar a história. Então você... E lá tinha pônei, não era isso? Eu imagino que era mais fácil para o Saci fazer aqui, trança na crina. Não era? Tinha lá. Então, quer dizer assim, era mais fácil para o Saci fazer trança na crina dele. Então, assim... Nós tínhamos lá... lembrou bem, nós tínhamos um mini horse. Aqui, ó. Você viu que eu sogro aqui, né? Eu não entendi muito bem porque eu sou da Moca, né? Nem desse país aqui eu sou do país da Moca. É outro nível. É outro nível. Coisa europeia dentro do Brasil. É outra estirpe. Mas assim, então, a história de enfrentar isso, e você sabe que eu trabalho numa empresa de engenharia, eu tenho trabalhos aí de engenharia, são coisas sérias, né? E de vez em quando as pessoas estão numa reunião tensa e aquilo começa, e eu estou lá falando de cronograma de obra ou de coisa, alguma coisa, daí eu vejo algum colega meu, sabe quando a reunião começa a ficar tensa? Ele fala assim pro cara assim, você sabia que o Zé cria Saci? Daí dá aquela quebrada. Então até isso é usado, sabe aquela história? Eu fui numa palestra, num grupo de terapeutas. Então tinha psiquiatras, tinha várias especialidades, mas principalmente para essa área de terapia. E, cara, eu achei que eu era um maluco, né? Mas o maluco eram eles, tá? E eles usavam o Saci. Nós sabemos. Não,
eles usavam o Saci como forma de abordagem. Então, tinha algumas pessoas que foram... eu não sei como é que é o termo, mas foram obrigadas a fazer alguma terapia, alguma coisa desse tipo. E não, elas sentavam lá, passavam uma hora, não fazia nada e tal. Daí o cara chegou e falou assim, você viu que saiu aí no Jô Soares, que tem uns caras que criam Saci? E daí começou a usar isso como uma forma de contato, e aquilo foi desenvolvendo, né? Então, é bem interessante quando você consegue fazer esse canal, né? Esse caminho aí. E, como você tinha falado da Associação dos Duendes, a gente, quando a gente criou a Associação Nacional dos Criadores de Saci, outras associações foram nascendo. Então, por exemplo, tem a Associação Nacional dos Criadores de Mula Sem Cabeça, fica na Serra do Caraça, você tem a Associação do Criador de Lobisomem, que fica em Joanópolis. E nesses eventos, que nem nós tivemos num evento, na época que essa lei do Saci, tá, foi para ser implantada, a justificativa que foi criada era o seguinte: nós temos um dia que se comemora Halloween, e isso é estrangeirismo, vamos sobrepor essa cultura com a nossa cultura. Então, a justificativa para nós foi muito ruim, porque era algo como se eu falasse o seguinte: é a mesma coisa que aconteceu com os astecas, com os maias, né? Então, esse negócio de sobrepor cultura, eu acho errado. Eu acho que nós temos que valorizar a nossa, incentivar, investir na nossa. Sim. Mas o Halloween é uma cultura celta, é uma coisa muito bacana de se conhecer, sabe? É uma coisa muito interessante de se conhecer. Deixa eles divulgarem. Sei lá, eu acho que as escolas de cultura devem ensinar, mas eu acho que colocar. Esse dia 31/10, então, você não considera? Eu falo para você o seguinte: a gente foi chamado, inclusive, para o lançamento da Lei Municipal de Sorocaba, né? E o cara falou: você pode ir? Eu falei: vou, mas eu sou contra, tá? Eu não sou contra a data, né? Eu não sou contra a data. Eu acho que toda oportunidade de se divulgar uma cultura deve ser aproveitada. Se a lei é 31 de outubro, vamos aproveitar essa lei. Só que eu sempre ressalto que eu sou contra essa coisa de colocar a cultura sobre outra. Nessa discussão que aconteceu antes dessa lei, a gente se reuniu em Joanópolis e tinha todas essas associações que eu te falei, Associação de São Longuinho, Museu do Folclore, Unesco, todas as secretarias de cultura, todas não, mas várias secretarias de cultura do Estado de São Paulo, onde se houve uma discussão, chamava-se o Dia das Coisas do Arco da Velha. Tá? Então, as pessoas apresentaram culturas muito ricas em Joanópolis, muito ricas, danças com gado, são assim, muito ricos, desde festa junina e tudo mais, né? As celebrações religiosas, outras celebrações religiosas não cristãs, por exemplo, então, tudo isso foi reunido. E essa discussão gerou o seguinte: cara, esse dia não é um dia vinculado ao nosso folclore. O nosso folclore tem 13 de agosto. Pensa bem, 13 de agosto sempre foi um dia que vem à nossa mente, né? Dia de assombração. Então, não era uma data. Essa data foi escolhida porque era para sobrepor a cultura celta. Eu não entendo nada de cultura celta, mas é uma cultura que reúne-se, que renova o fogo, é uma coisa muito antiga. As mulheres eram líderes, tá? Já era uma sociedade totalmente matriarcal, tinha vários valores. Eu acho que a gente tem que aprender nessa cultura e outras culturas. Eu não gosto muito, aliás, não gosto nem um pouco, porque foi feito isso aqui no Brasil. Tá? Então, essas pesquisas hoje que começam a fazer em cima de Saci e tudo mais, estão cada vez mais, e outras pesquisas que se fazem sobre a cultura brasileira, você vê que várias delas foram sobrepostas. Né? Então, a nossa festa junina é muito parecida com a festa celta, que era quando colocava, por que colocava as abóboras e tudo mais? Misturou uma festa que era para agradecer as produções, né? As produções rurais, né? Que tinham as abóboras e tudo mais, com a história de se fazer umas caveiras para espantar os espíritos que vinham. Então, houve uma sobreposição de cultura, uma soma. Então, eu acho que é interessante a gente conhecer um pouco mais antes de falar. Né? A gente está falando tanta coisa, né, sem conhecer, então acho interessante. Ele tem maneira de pesquisar tudo no Google, né? A gente tem um programa aqui, chama Sem Pauta.
Aí ele vai Tem pauta. Ele acha a pauta, ele vai lá pesquisa, interessante, ele cheio de informação. Tá vendo? Você pegou uma informação errada. Oswaldo, Oi. nós vamos começar também a criar Saci aqui em Avaré, né? Porque tem bastante mato por aqui. Que bom. A gente arruma um casal com você ou a gente pega naquele tufão de areia com a peneira? Olha, a forma de pegar saci, quando você vê aquele rodaminho, é a coisa mais linda do mundo. Você joga a peneira. Essa peneira, ela tem que ter uma cruz em cima. Aquelas peneiras de bater café, ela tinha uma cruz de madeira em cima. Ela tinha um reforço que fazia uma cruz. Na verdade, segundo o Monteiro Lobato, quem segurava o saci dentro da peneira era essa cruz. Daí você pega uma garrafa que seja um pouco mais escura, aquelas garrafas de Guaraná, Lute aí, que tinha, lembra dos refrigerantes Lute aí e tal, aquela mais escura, você vai levantar a ponta da peneira, o saci vai para dentro, porque ele vai para o escuro. E você vai tampar essa garrafa com uma rolha. E nessa rolha você faz uma cruz em cima, porque o que segura o saci dentro da garrafa é a cruz. E você vai olhar ali a garrafa e você não vai ver o saci, porque ele vai estar invisível. E ele pode ficar invisível 7 horas, 7 dias, 7 anos ou 77 anos. E qual que é a estratégia do saci? O saci fica invisível para que você ache que não pegou nada, daí você fala assim, eu não peguei nada. Eu vou jogar de novo, daí você abre a garrafa, pegar o outro e ele foge. Então eu tenho que gritar que o saci está ali dentro, né? Exatamente, guarda lá. É isso aí, você tem que guardar lá, porque ele vai ficar uma hora e vai ficar visível. Talvez você não veja, talvez eu não veja, mas ele está ali. Então essa era a ideia. E é muito legal, né? Porque as histórias do saci... E por que eu falo que aí em Avaré é uma região que com certeza tem? Porque em Botucatu tinha um evento chamado Feira do Saci, Festa do Saci e tudo mais. E muitas vezes a gente recolheu histórias dessa região. Tinha uma história que se juntava, né? Que eram ali de Tatinga, entre Tatinga e Avaré, pela estrada antiga. Então eles falavam que as pessoas desses sítios iam para a cidade, né? O cara pegava o cavalo, ia para a cidade, e as esposas falavam para ele assim, olha, você tem que voltar, vá lá, não fique bebendo, não vá lá na venda beber, tem que voltar, né? Não vai lá eu ia em Avaré, ia no armazém do seu Israel, pô, meu tio Israel. Então, você imagina, tinha que dar de amarrar cavalo ali na frente. Então, a briga das mulheres, ó, não fique aí, volte rápido. E ele voltava, ele não tinha bebido, ele saía, voltava, só que o saci subia na garupa do cavalo, assumia o controle do cavalo. Então ele ficava rodando, então ele chegava muito tarde no sítio. As mulheres ficavam bravas porque o marido tinha ficado no bar bebendo. Mas não era, ele tinha saído antes, mas é que o saci tinha tomado o controle do cavalo e ele não conseguia chegar a tempo. Então a culpa era do saci, sempre, né? Então tem essas histórias. E tinha também... Oi. Boa ideia, hein, Zó? E o saci... Até hoje. O saci só subia, né? Oi? O saci não fala, só subia. O saci só subia. Ele assobia e ele é muito rápido. Então ele assobia aqui, um outro responde lá longe. E eles... então essa movimentação, essa diferença, né, de um assobia aqui, outro assobia lá, eles andam às vezes em grupo, e reforça ainda mais essa ideia da velocidade dele, né? Do vento. Ele passa... E por que o cachimbo no menino? Então, o cachimbo é também um elemento que é somado... Oswaldo, um minuto só. Vai cair o link agora, daí o Júnior já está encaminhando outro link para você, para nós continuarmos o bate-papo. Pode ser? Pode. Então, para aqui, a gente volta... Para aqui. Daí volta no cachimbo. Volta no cachimbo, tá bom. Tô saindo daqui, até já.